Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E hoje tem Copa do Nordeste. O Dragão estreia na competição regional, encarando o Souza lá na Paraíba pela primeira rodada da Lampions League, nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 19 horas, no Marizão, em Souza, na Paraíba. O Souza chega para essa competição depois de uma derrota na final do Campeonato Paraibano, a mesma situação do Confiança. Os dois eram bicampeões de seus estados, buscavam o terceiro título consecutivo, mas acabaram sendo derrotados. O Souza, que é uma força emergente na Paraíba e no Nordeste, acabou sendo derrotado por um rival, o Botafogo, ainda que não existe uma rivalidade muito grande do Souza com o time da capital, mas acabou deixando o título passar. Já o Dragão perdeu o título em clássico maior, clássico contra o seu principal rival, mas o Dragão, por sua vez, já deu tempo de virar a chave. Tem mais tempo que aconteceu o segundo jogo da final do Sergipano, e entre a final do Campeonato Sergipano e a estreia na Copa do Nordeste, já teve Copa do Brasil, 0-0 contra o Vila Nova, passamos nos pênaltis, já vieram contratações, então meio que o clima do Confiança já deu uma mudada. O Souza ainda tá com a cabeça inchada, ainda passa um pouco pela aquela crise que a gente conhece bem pós-derrota, e já o Confiança tá em outra rotação, já pensando na estreia da Série C, sonhando com o jogo contra o Grêmio, agora estreando na Copa do Nordeste com pretensões de passar de fase. Então os times, ainda que tenham situações parecidas muito recentes, acho que eles chegam para esse jogo com um clima um pouquinho diferente entre um e outro, mais favorável inclusive para o Confiança. Confiança e Souza já se enfrentaram 4 vezes na história, todas elas pela Copa do Nordeste. Em 2013, pela fase de grupos, o Dragão venceu o Souza por 1-0 em Souza e empatou no Batistão por 1-1, jogos que aconteceram na Copa do Nordeste de 2013. Já na pré-Copa do Nordeste de 2021, Confiança e Souza empataram no tempo normal em 0-0, salvo engano, e o Souza passou nos pênaltis. Já em 2022, o Confiança venceu o Souza aqui na primeira fase da pré-Copa do Nordeste, que na época era dividida em 3 fases. O Confiança sempre entrava na segunda e acabava perdendo na terceira, e dessa vez não foi diferente. De qualquer sorte, espero que a escrita que a gente teve contra o Vila Nova seja mantida, assim como nunca perdemos para o Vila Nova, nunca perdemos para o Souza, que siga assim e que sigamos bem contra os times fora do estado de Sergipe. Batemos a Tombense, empatamos com o Vila Nova e vamos ver o que a gente consegue aí contra o Souza lá na Paraíba. Mas o que você vai conseguir agora, sem muito esforço, é dar o like nesse vídeo. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. A gente sempre tá tentando fazer uma cobertura completa aqui do Confiança em todos esses jogos, em todas essas enfim, ter jogo Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a Série C começa agora, contratação chegando, então tá tentando deixar tudo atualizado, e o seu like é um bom pagamento, mostra que a gente tá no caminho certo. Então dá o like aí que ajuda a gente. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Beleza? Vamos lá, vamos agora de escalação do Confiança, possível escalação do Confiança e possível escalação do Souza. Bem, aí tá na tela a possível escalação do Confiança, que deve ter no gol Rafael Pascoal, na dupla de laterais, lateral direito Valdir Júnior, lateral esquerdo Kelvin, e a dupla de zaga deve ser a mesma que jogou contra o Vila Nova, Eduardo Moura e Lucas Cunha. No meio nós devemos ter Renilson, Guilherme Nunes e o Wendel, que pode fazer um meia mais ofensivo, e no ataque devemos ter o Wellington na ponta direita, Danielzinho na ponta esquerda, Sassá no comando de ataque. Esse foi o time que começou o jogo contra o Vila. As contratações que chegaram essa semana não vão poder jogar, não tiveram nem tempo de treinar sequer, então não dá para contar com elas. Então é com o time que jogou contra o Vila que a gente conta. Já o Souza, eu estou levando em conta o time que jogou a final do Campeonato Paraibano. Não sei se vai ser esse mesmo time, se alguém saiu, se alguém estava suspenso naquela época, mas enfim, o time que o Souza me levou à final do Paraibano e que deve ser a base do jogo de hoje contra o Dragão, tem Moisés no gol, as laterais com Christian e Gilmar, a dupla de zaga Pedro Costa e Marcelo. Já no meio,
vai no 4-4-2, então nós temos Mateuzinho, que é o único meia de ofício, e 3 volantes, Herbert, Matheus Guimarães, Diogo Viana. No ataque nós temos Matheus Bambu, ex-Confiança, como centroavante, e Veraldo fazendo a ponta ali, flutuando mais, fazendo essa transição do meio para o ataque. Esse deve ser o time do Dino que vai encarar o Dragão no Marizão. Bem, vamos destaque para ficar de olho um jogador do Confiança e um jogador do Souza. Do Confiança eu destaco o Renilson. Renilson tem sido uma segurança defensiva. Esse jogo contra o Souza deve ser mais pegado. É um jogo ali, gramado do Sertão normalmente é mais duro, é mais rápido, mais forte o jogo. Então, nesse jogo mais pegado, nesse terreno mais difícil, eu imagino que Renilson, pela sua experiência no futebol sergipano, no futebol amazonense, acostumado com esse tipo de gramado, e pela boa fase que ele vem jogando, imagino que ele vai ser ali o nosso cão de guarda e não vai deixar o Souza se destacar, não vai deixar o Souza jogar bem, e vai ser o nosso esteio para quando a bola chegar na defesa, não chegar tão perigosa, não chegar no mano a mano. Já do adversário do Souza, confesso que eu não conheço muitos jogadores, mas eu destaco o Matheus Bambu. Além da lei do ex, Matheus Bambu tem 3 gols e 1 assistência no Campeonato Paraibano. Ele não foi titular no Campeonato Paraibano, inclusive os 3 gols que ele fez saindo do banco de reservas, ou seja, tem alguma estrela, tem alguma confiança do treinador que foi mantido mesmo perdendo a final do Paraibano. Então, eu estou destacando aqui Matheus Bambu, que a lei do ex, que a Nossa Senhora da Lei do Ex nos proteja na noite desta quinta-feira. As chaves para o jogo, né? O famoso caminhos para a vitória. Eu trago 2 para hoje. Primeiro, manter a força defensiva. Caçapa ainda não fez esse time brilhar no ataque. É um time que tem muita dificuldade de marcar gols. Porém, é um time que sofre poucos gols. A gente viu isso, né, na própria Copa do Brasil. A gente não sofreu gol da Tombense, não sofreu gol do Vila. Em nenhum dos times a gente sofreu tanto. Na final do Sergipano a gente acabou tomando um gol muito por uma falha individual e também mérito dos jogadores. Mas não foi assim, fomos amassados. A defesa vem se segurando bem, sofre poucos gols, precisamos manter assim, porque se a gente se mantém assim, na pior das hipóteses, a gente sai de Souza com 1 ponto, coisa que outros times talvez não conseguirão, já que jogar lá é muito difícil. Eu falei no início, Souza é uma força emergente na Paraíba e no Nordeste. Um outro caminho, uma outra chave para esse jogo é aproveitar a ressaca do Dino, né? O Souza perdeu o título sergipano, o título paraibano, e aí vem toda aquela ressaca após perda de título, boato, quem vai chegar, quem vai sair, o presidente precisa se manifestar, acaba tendo indecisão sobre o trabalho, se deve ser mantido, o que deve ser aproveitado, o que deve ser descartado. Então essa brecha a gente tem que aproveitar, subir logo o nível. Quando chegar lá, sei lá, com 10 minutos de jogo, já mostrar, aqui é nível alto, aqui é Série C, aqui é confiança, aqui a gente não vai deixar vocês jogarem. Então tem que aproveitar que os caras ainda estão se adaptando aí, virando a chave, coisa que a gente já fez, para aproveitar, para tirar proveito. Eu falei aproveitar muitas vezes, mas enfim, tirar proveito desse momento pós perda de título. A gente sabe muito bem como é isso, e espero que o Dino não seja tão bom quanto a gente em se recuperar sobre o que pode decidir para o Confiança, talvez o terceiro caminho para a vitória. Eu já falei, eu tenho falado isso ao longo dos vídeos, e tanto é que as nossas contratações foram quase todas para o ataque, né? Se considerar que o meio também faz parte do ataque, foram todas para o ataque, mas teve um volante, caso do PH. Então é um time que tem muita dificuldade de atacar, o que pode decidir bola parada. Bola parada, nós tivemos boas chances de bola parada no jogo contra o Vila Nova. Nós tivemos... A bola parada decidiu a semifinal contra o Itabaiana. Então a bola parada pode ser uma arma que a gente tem que aproveitar. Nós temos Valdir, que tem cobrado bons escanteios. O escanteio na segunda trave aberto tem gerado oportunidades. Fabrício Oia, quando entrou no jogo contra o Vila Nova, conseguiu alguns bons cruzamentos, forçou o goleiro vilanovense a fazer uma grande defesa. Então, se tem alguma coisa que eu deposito minhas esperanças em termos ofensivos para esse jogo, é a parte da bola parada. Espero que tenha sido treinado entre o jogo do Vila Nova e o jogo do Souza, e quem sabe ela pode decidir o nosso futuro. Palpite para esse jogo, levando em conta tudo que eu falei,
palpite não poderia ser outro, Confiança 1 a 0, gol de cabeça depois de um escanteio ou de uma falta ali perto da área, e a gente vai segurar com a nossa boa defesa e o nosso ataque sendo fortalecido e com uma bola parada que eu espero que faça a diferença, venceremos ali pelo placar mínimo, até porque o Confiança é meio alérgico a fazer mais que um gol por partida. Deixa no comentário aí o seu palpite, quanto você acha que esse jogo vai terminar, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, chegou o grande dia, vamos estrear na Copa do Nordeste, que o Confiança siga bem na temporada, passe uma borracha no que aconteceu no Campeonato Sergipano, e assim como está acontecendo na Copa do Brasil, a gente vá bem e consiga fazer boas partidas pela Copa do Nordeste. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.